Olá, Phil. Agora eu vou falar da osmose em células vegetais, né? Falei de osmose com glicocálix, osmose em células que têm glicocálix. Falei de osmose de maneira geral, né? Foi o primeiro vídeo. Depois a gente falou de osmose em hemácia. Depois eu falei do comportamento de osmorregulação que acontece em peixes e em protozoários, que para ter sucesso, né, eles vão ter que colocar um excesso de água para fora, ou então reter água, né, no seu corpo, para que eles possam sobreviver ao meio em que se encontram. Porque se essa água ficar muito, vamos dizer assim, em excesso, em grande quantidade na célula, pode romper e a célula não suporta e o glicocálix vai embora e a célula também, consequentemente, o indivíduo vai ficar metabolicamente inviável. Tá certo? Mas agora eu vou falar da osmose em células vegetais. É diferente. Por quê? Porque na célula vegetal há parede celular. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui a primeira situação. Essa primeira situação, a célula está em um meio isotônico, ou seja, a célula está normal. Essa estrutura grande aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui um cursorzinho aqui, ó. Isso aqui, ó, que eu estou limitando com vermelho aqui, ó. Isso aqui é uma organela chamada de vacúolo do suco celular. Essa estrutura ela é muito importante para acumular água para a célula, né? E você vai ver daqui a pouco que ela também vai participar do controle osmótico desse tipo de célula aí vegetal, tá certo? Beleza, então, quando a célula se encontra no meio isotônico, a quantidade de água que sai da célula e a quantidade de água que entra na célula são equivalentes e isso não altera a célula em nada, beleza? Perfeito. Então vamos lá. Na situação 2, essa célula está no meio hipotônico, ou seja, ela está recebendo água em grande quantidade. Observe como é que está o vacúolo dela, ó. O vacúolo está encharcado, é como se fosse um tanque, um reservatório de água, né? A célula está túrgida. Então, ela está túrgida. Ela vai estourar? Não, não vai estourar porque a parede celular é resistente. Então, ela vai se manter túrgida, beleza? Já a situação 3, observe que a membrana plasmática, que é esse limite aqui, ó, se descolou um pouco da parede, né? Por quê? Porque no meio hipertônico, a célula perde água, né? Ela sofre uma plasmólise, né? O contrário, o inverso de plasmólise é desplasmólise, é o contrário. Então, a célula perde água, né? E fica plasmolizada. Então, quando a célula vegetal está cheia de água, ela fica túrgida. Quando ela estiver sem água, ela está plasmolizada. Ó, deixa eu colocar aqui o limite do vacúolo, ó, numa célula túrgida. Olha como o vacúolo subiu, cresceu pra caramba. E agora, olha como é que o vacúolo aqui, ó, está bem timidozinho, porque a célula está perdendo muita água. Beleza? Então, com esse excesso de água saindo, a célula fica completamente, né, comprometida em termos metabólicos. Mas pode ser revertido se ela for colocada em um meio hipotônico, receber água, porque as membranas elas não colam, porque existem estruturas que seguram, né, e mantém essa membrana fixa, presa à parede. Então dá para dar uma, vamos dizer assim, uma manutenção, dá para garantir ela por um tempo. Perfeito? Beleza? Então, bora lá. Eu vou passar aqui o slide para mostrar uma imagenzinha aqui interessante. Deixa eu passar aqui, né? Tá aqui, ó, esse vacúolo aqui, porque a imagem anterior foi do que a gente já tinha falado. Então, eu tenho aqui o vacúolo do suco celular, aqui o citoplasma. Essa célula vegetal foi colocada no meio hipotônico, então ela ganha água, fica muito túrgida, beleza? Aí, depois, ela é colocada no meio hiper, então ela perde água, né? Ela perde água, então ela vai ficar plasmolizada, e se ela ficar por muito tempo, né, em um meio onde ela está perdendo água, por exemplo, com contato com ar, com uma quantidade muito grande, né, de um fluxo de ar muito grande, ela pode ficar murcha completamente, ela pode até retrair suas paredes, ó. A gente diz que ela ficou o quê? Encarquilhada, tá bom? Encarquilhada, que ela está túrgida.
aqui ela está plasmolizada, aqui ela está encarquilhada. Note que a parede celular ela retém, ela cede um pouco, né? E ela fica um pouco completamente retraída a célula, tá bom? Ó, agora uma coisa importante. Nesse processo de entrada de água e saída de água da célula vegetal, envolve forças, pressões, né? Que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte, ó. Veja bem, isto aqui é uma célula bem normal, uma célula extremamente estável, beleza? Ela está no meio isotônico. Existe uma força aqui, ó, que coloca a água dentro do vacúolo. Essa força é chamada de SI, força de sucção interna, SI. Aqui, ó, SI. Então, ela é responsável em colocar a água dentro do vacúolo. Existem alguns vestibulares que chamam essa força de PO, mesma coisa, né? PO, que é pressão osmótica. Então, a PO é igual a SI, tá certo? Beleza, PO ou SI. Perfeito? Existe uma força que empurra a membrana contra a parede celular, porque aqui tem água, então empurra a membrana contra a parede celular. Essa força aí, ó, é a força de resistência da membrana, é chamada de M, né? Então, M também pode ser chamado em alguns vestibulares de PT. PT é pressão de turgescência. Pressão de turgescência. Então, PT ou M. Perfeito? Então, se eu usar SI, eu vou usar o M. Mas se eu usar o PO, eu vou usar o quê? O PT. Tá bom? Então, repetindo. SI é a força que coloca a água dentro do vacúolo. E M é a força que empurra a membrana contra a parede celular. Existe uma relação entre essas forças que é o seguinte, ó. SI menos M é igual a SC. SC é sucção celular. É vamos dizer assim, a relação entre a força que coloca a água dentro do vacúolo menos a força que empurra a membrana contra a parede, né? Por que é SI menos M? Porque a tendência é a célula a armazenar essa água. Se a tendência é essa, então a direção da tendência é SI, a força que faz contrário a SI é o quê? M. Então é SI menos M. E outro detalhe, SC pode ser também chamada de DPD. DPD é déficit de pressão de difusão, ok? DPD é a mesma coisa que SC, tá certo? Então, se eu fosse usar nessas forças PO, PT, DPD nessa equação SC igual a SI menos M, ficaria o quê? Ficaria DPD é igual a SI, DPD é igual a PO, foi mal, PO menos PT, né? Pressão osmótica menos pressão de turgescência. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui. Perfeito? Beleza? Agora, olha as variações dessas pressões quando a célula se encontra no meio hipertônico e no meio hipotônico. No meio hipertônico, ela não perde água. No meio hipertônico, ela fica plasmolizada, certo? Como ela fica plasmolizada, não existe água em grande quantidade no citoplasma para empurrar a membrana contra a parede. Então, se eu fosse dar um valor a M aqui, ó, M seria o quê? 0. Por quê? Porque não existe, força, esse Mzinho aqui, ó, não existe força empurrando a membrana contra a parede, então M é 0. E SC, então, se M é 0, então SC vai ser igual a quem? A SI. Né? Se você usar essa equação aqui, ó, SC é igual a SI menos M, na célula, no meio hipertônico, a célula está o quê? Na célula plasmolizada, né? Na célula plasmolizada, SC é igual a SI e M é igual a 0. Agora, quando a célula estiver no meio hipotônico, ela ganha água. Ela fica o quê? Ela fica túrgida. Está escrito aqui, ó, túrgida. Beleza? Então, quando essa célula fica túrgida, ó que coisa interessante, né? Vai chegar um momento que a quantidade de água que vai para o vacúolo, a força que coloca a água para dentro do vacúolo, torna-se igual à força que empurra a membrana contra a parede. Então, essas forças se anulam. Então, quando essas forças se anulam, a resultante é 0. Então, SC passa a ser 0, que é a força resultante, que é a pressão resultante, que é a relação entre elas. SC passa a ser 0 e SI passa a ser igual a M. Então, existem dois fatores que ajudam a célula não estourar, a célula vegetal não estourar. Primeiro, a resistência da parede e segundo, a igualdade entre essas forças. A igualdade entre SI
e M, tá certo? Então, uma coisa importante, você saber qual o valor de SC, SI e M quando a célula se encontra plasmolizada, quando a célula vegetal se encontra no meio hipertônico. M é igual a 0 e SC é igual a SI. Repito, M é a força que empurra a membrana contra a parede. Como a célula não tem água, M é 0. E SI é a força que coloca a água dentro de quem? Do vacúolo, né? Como a célula está desesperada perdendo água, SI aí é altíssimo. É a força que coloca a água dentro do tanque, né? Vamos imaginar assim. Beleza? Tranquilo? Agora, quando a célula estiver túrgida no meio hipotônico, M e SI são iguais e SC, que é resultante, é 0. Tem um gráfico aqui, né? O diagrama de Hoffler, que foi o botânico que estudou isso aí, né? Essa variação de pressão na entrada e saída de água na célula vegetal. É interessante aqui, ó. Eu tenho dois pontos aqui importantes. Aqui, ó, esses dois pontos aqui, quando a célula se encontra plasmolizada e quando a célula se encontra túrgida. Observe que a linha vermelha é SC, a linha azul é SI e a linha verde aqui, ó, é o M. Então, quando a célula se encontra plasmolizada, SC plasmolizada, ó, plasmolizada, SC vai ser igual a SI. E M aqui vale quanto? M aqui, ó, M vale 0. M vale 0. Certo? M vale 0. Qual o volume da célula quando a célula está plasmolizada? Ó, volume 1. Vamos botar aqui, ó, 1. Na ml, né? Vamos lá, 1 ml, tá certo? A célula plasmolizada. Agora, ó, quando a célula está túrgida, ela não está cheia de água. Então, quando a célula estiver túrgida, SC vai ser igual a 0. E SI, aqui, ó, SI, que é o azul, vai ser igual a M. Beleza? Ó o volume da célula túrgida, ó, 1,5, ó. Então, se o vestibular colocasse esse gráfico e perguntasse assim, ó, qual o volume, né, que a célula apresenta quando se encontra plasmolizada? Você tem que saber que plasmolizada é SC igual a SI, M é 0 e o volume é 1. Claro, vai variar, né? O gráfico vai variar. E é importante você saber também quem é cada uma dessas linhas, dessas curvas aqui, ó. Lembre que quando a célula tem pouco volume de água, SC é igual a SI. Quando a célula está cheia de água, SI é igual a M e SC é 0. Beleza? Valeu, fio? Então, esse diagrama de Hoffler é muito importante para analisar a osmose em células vegetais. Agora, vamos partir aqui para algumas questõezinhas. Colocou-se um pedaço de caule de batata descascado em uma solução A e outro em uma solução B. Após 15 minutos, ele percebeu que o pedaço da solução A estava firme, ou seja, tinha recebido água. Se tinha recebido água, né, estava no meio. Um pedaço de caule de batata, é célula vegetal. Ficou rígido, é porque ganhou água. Né? Enquanto que o B começou a amolecer, por quê? Porque perdeu água. Então, se ele ganhou água, estava no meio o quê? Hipotônico. Né? Aí ele fala assim, ó, como é possível classificar a tonicidade? Né? Então, em A, a célula ganhou água. Se ganhou água, é porque o meio era o quê? Hipo. Ficou túrgido. Né? E em B, a célula era o quê? A célula ficou, as células do caule da batata ficou murcho, porque perdeu água. Então, o meio era o quê? Hiper. Então, qual a resposta? Letra C. Não é isso? Letra C. Beleza? Tranquilo? Valeu? Vamos lá. Próxima questão. Enem 2019. Um cozinheiro colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, colocou muito sal, né? Ele acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Olha que viagem. Você lá, sua mãe está fazendo, colocou muito sal, deixou o feijão salgar. E aí você vai colocar o quê? Batatas para diminuir essa quantidade de sal nessa solução, nesse feijão. Então, quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas. Então, o sal passou da solução para a batata, né? Porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Ok. Finalmente, ele adicionou água para completar o caldo do feijão. Aí a pergunta, o sal foi absorvido pelas batatas por? Embora seja um vídeo falando de osmose, mas essa questão não é de osmose, essa questão é de
difusão, que é o transporte do soluto. Foi do meio hiper para o meio o quê? Hipo. Então, resposta, osmose? Não, né? Porque é sal. Sal é soluto. Fagocitose? Não. Exocitose também não. Pinocitose? Não. Resposta, letra E. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Transporte de soluto. Letra E. Terceira questão. A respeito do transporte realizado pela membrana plasmática, considere as afirmativas. Primeiro, a utilização de proteínas transportadoras é exclusiva de transporte ativo. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, porque não é exclusivo, porque a difusão facilitada é por proteína integral. Então é falso essa aqui, viu? A primeira aqui é falsa. Então, como a primeira é falsa, não é nem letra A, não é letra C, não é letra D. Só sobrou letra B e letra E. Vamos lá? 2. A insulina age acelerando a difusão facilitada da glicose para o interior das células. Isso aqui é verdadeiro. 2 é verdadeiro, né? Então, ó, 2 é verdadeiro e tem que ser verdadeiro mesmo, né? 3. Íons são moléculas muito pequenas e, portanto, atravessam a membrana sempre por difusão simples. Não, os íons podem atravessar a membrana por difusão facilitada. Então, o 3 aí é falso. Então, o gabarito é a letra B de bola, mas vamos ver a 4. Em todos os tipos de difusão, a passagem de soluto acontece a favor do gradiente de concentração. É verdadeiro, porque se é a favor do gradiente de concentração, vai ser passivo, sem gasto de energia metabólica, letra B de bola. Fácil, uma questão importante, porque você usa vários assuntozinhos aí, resume e revisa, melhor dizendo, membrana plasmática. Valeu, galera? Então, até o próximo vídeo para a gente concluir membrana plasmática. Valeu, fio. Um abraço.